Eu nunca pensei que um dia, depois de tanto amor, tantos anos dedicados, minha própria filha pudesse me tratar como se eu fosse um peso, um fardo, um lixo. Mas aconteceu. A vida tem dessas reviravoltas que a gente nunca espera. Eu tinha 60 anos, cabelos já brancos, o corpo cansado e a alma buscando paz, quando de repente tudo desabou. Lembro como se fosse hoje. Estava em casa, aquela casa que já não sentia mais minha, que parecia estranha, até mesmo fria. Minha filha entrou sem olhar para mim, com os olhos frios, quase vazios, e disse palavras que ecoaram como pedras no meu peito. Mãe, você não serve mais para nada. Eu não quero mais você aqui. Vá embora, você é um peso para mim. É melhor você sumir da minha vida. Naquele instante, eu me senti invisível, como se o ar tivesse sumido do meu corpo. Eu não conseguia entender. Como alguém que eu criei, que amamentei, que cuidei por tantos anos, podia me rejeitar assim? Eu era sua mãe. Era para ser diferente. Eu sentia a dor se espalhando no meu peito, ardendo, queimando. Era um abandono que eu não conseguia aceitar. Passei aquele dia inteiro tentando me convencer de que aquilo não era verdade, que minha filha logo voltaria e me abraçaria, que tudo aquilo era um mal-entendido. Mas o silêncio dela, o vazio da casa, o eco das minhas lágrimas diziam o contrário. Ela havia me jogado fora como lixo, e eu, uma mulher de 60 anos, fiquei sozinha no mundo. Minha cabeça não parava de pensar. Por quê? O que eu fiz? De errado? Será que não mereço amor? Será que fui uma mãe ruim? A tristeza parecia não ter fim, mas, mesmo no meio daquela tempestade, uma voz interior me lembrava de algo que eu ouvira lá na Bíblia, em um dos momentos mais difíceis da minha vida. As palavras de Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 19 a 21. Eu. Me lembro claramente de ler aquelas palavras, com as mãos tremendo. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, do absinto e da dor. Minha alma se lembra disso e desanima. Todavia, lembro-me também disto, e por isso tenho esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Naquela hora, eu senti uma pontinha de esperança. Mesmo no meio daquela dor profunda, sabia que Deus estava ali, me observando, me amando, mesmo que ninguém mais naquele momento o fizesse. A dor da rejeição de minha filha parecia grande demais, mas o amor do Senhor era maior. Passei dias chorando sozinha, sentindo o peso da solidão, do abandono. Era difícil até levantar da cama. Meu corpo parecia pesado como nunca antes, e a sensação de inutilidade me consumia. Eu me perguntava se havia um futuro para mim, se alguém poderia me querer assim, do jeito que eu era, velha, cansada, sem ninguém. Durante essas noites escuras, enquanto as lágrimas molhavam o travesseiro, eu ficava olhando para o teto, tentando encontrar alguma razão para continuar. Meu coração apertado buscava conforto, uma palavra, uma luz. Era como se eu estivesse perdida num deserto sem fim. Mas mesmo nesse deserto, a palavra de Deus vinha me visitar. Eu me lembrava das promessas de Jesus, de que Ele é o bom pastor que não abandona suas ovelhas, que cuida até da mais frágil delas. Eu agarrava o Salmo 23 na minha mente, especialmente o verso que diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra, da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso me dava força para respirar mais um dia. Ainda assim, não foi fácil. O abandono da minha filha foi uma ferida profunda que abriu cicatrizes no meu coração. Eu sentia vergonha, como se minha família inteira tivesse me rejeitado, como se eu tivesse falhado. Os olhares na rua, as perguntas sem resposta, a solidão de não ter ninguém para ligar, para conversar. Era um peso enorme para carregar. Mas, naquela dor, um pequeno milagre começou a acontecer. Eu não sabia ainda, mas aquela rejeição abriria espaço para um amor maior, para uma nova família que não seria feita de laços sanguíneos, mas de fé e esperança. Eu estava começando a entender que a rejeição humana pode ser amarga, mas o amor de Jesus é doce, forte e eterno. Enquanto aquela história dolorosa me consumia, a palavra de Deus era como um bálsamo para a minha alma ferida. Eu me apegava a ela como uma âncora no meio da tempestade. E assim,
Naquele momento de escuridão, eu comecei a aprender que mesmo quando a família humana nos abandona, Deus nunca abandona. Eu queria que quem ouvisse minha história soubesse disso. Não importa o quão fundo você esteja, não importa quantas vezes você foi rejeitado, Jesus está ali esperando para ser seu melhor amigo, sua família verdadeira. Minha história de abandono e rejeição foi só o começo. O que veio depois, o que Jesus fez comigo, foi algo que eu jamais poderia imaginar. Mas essa parte eu vou contar devagar, para que você entenda que mesmo o dia mais escuro pode ser iluminado pelo amor de Deus. Eu quero que você saiba, de coração, que se você está passando por algo parecido, não está sozinha. Eu já estive aí no fundo do poço, mas Deus me levantou. E Ele quer levantar você também. Depois que minha filha me virou as costas e me mandou embora como se eu fosse um estorvo, eu não sabia o que fazer. Saí com uma sacola de roupas e um travesseiro nas mãos. Era como se o mundo tivesse parado de girar. Eu olhava para a rua, para os carros passando, para as pessoas indo e vindo, e me sentia como uma sombra, como alguém que já não pertencia a lugar nenhum. A sensação de não ter mais ninguém no mundo é algo que não se pode explicar direito. É como se você perdesse o chão. Você anda, mas parece que pisa em nuvem. A cabeça fica confusa. O coração aperta tanto que parece que vai estourar. E você pensa, será que eu estou viva? Ou isso é um castigo depois da morte? Naquela primeira noite fora de casa, eu dormi num banco de madeira perto de uma praça. Era frio. A roupa não me aquecia. Eu tremia. O travesseiro, antes cheirando a lavanda, agora estava sujo, com cheiro de concreto e abandono. Eu abracei ele como se fosse uma criança pequena, tentando me proteger de um mundo que de repente ficou hostil demais para mim. Ninguém me ligou. Ninguém sentiu minha falta. Nenhum vizinho apareceu. A solidão, quando é profunda, grita. Mas é um grito mudo. É uma dor que o mundo ignora, que a sociedade tapa os ouvidos para não ouvir. E ali, naquele banco de praça, eu comecei a chorar. Mas não era só um choro comum. Era o tipo de choro que vem do fundo da alma, sabe? O choro de uma mãe rejeitada, de uma mulher invisível, de uma filha de Deus que se sentia esquecida. Durante a madrugada, um homem passou e me olhou com desconfiança. Ele pensou que eu era uma dessas pessoas sem rumo que vivem nas ruas, e naquele momento eu percebi. Eu realmente não tinha mais rumo. Não tinha mais casa, não tinha mais ninguém. E foi aí que eu lembrei de uma palavra da Bíblia que minha avó dizia muito quando eu era menina. Ela dizia assim: mesmo que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor jamais te deixará. Eu nunca tinha dado tanta atenção a essa promessa antes, mas agora ela soava como água no deserto. Corri para minha lembrança e fui atrás desse versículo depois. Está lá em Salmo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E olha, naquela hora, eu me agarrei a essa verdade com tudo o que me restava. Era isso ou a loucura? Era isso ou desistir de viver? O chão havia desaparecido, sim, mas o céu ainda estava lá. E no céu estava meu Criador. Eu não sabia o que ele faria, mas saber que ele poderia fazer algo já me bastava. Fui acolhida por uma mulher que viu minha situação e me ofereceu um cantinho em sua casa por alguns dias. Era um quartinho nos fundos, com paredes descascando e um colchão fininho no chão. Mas para mim, era um palácio. Dormi ali, deitada de lado, abraçada ao meu travesseiro sujo, e agradeci. Não era casa, mas era abrigo. Não era família, mas era uma porta. Mesmo assim, dentro de mim, o desespero continuava. E eu comecei a fazer perguntas que cortam o coração de quem já passou dos 60 anos. Para que eu existo ainda? Será que Deus esqueceu de mim? O que sobrou da minha vida? Nessas horas, o inimigo sussurra. Você está sozinha. Acabou. Para você. Ninguém se importa. Mas mesmo nas lágrimas, uma centelha de fé me dizia que isso não era o fim. Que ainda havia algo. Que ainda havia alguém. Eu comecei a falar com Deus. Não com palavras bonitas, nem com orações decoradas. Eu falava como quem conversa com um pai, como quem desabafa com o único que sobrou. Dizia: Senhor, eu não sei o que vai ser de mim, mas, se o Senhor ainda me enxerga, se ainda me ama, por favor, me dá uma direção. Eu sou só uma velha, sozinha. Mas eu sei que o Senhor é Pai.
E nessa conversa, nessa dor, uma coisa aconteceu. Eu não me sentia mais completamente só. Era como se, mesmo com tudo caindo ao redor, uma presença me envolvesse. Algo que me dizia: eu estou aqui. E era como se essa presença dissesse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Eu não sabia, mas esse era o começo da minha nova história. Não uma história sem dores, sem feridas, mas uma história de reconstrução, de adoção, de amor verdadeiro. O mundo tinha me descartado, mas Deus estava apenas começando a me levantar, porque quando você perde tudo, é aí que Jesus mostra que Ele é tudo, e quando você não tem mais ninguém, é quando você descobre que Ele sempre esteve com você. Depois que fui parar naquele quartinho nos fundos da casa da Dona Célia, que por misericórdia me acolheu por alguns dias. A ficha começou a cair de verdade. Até então eu estava em choque, mas ali, deitada naquele colchão fino, ouvindo os barulhos da rua e o silêncio dentro de mim, a solidão veio como um grito ensurdecedor. As pessoas acham que o pior é o abandono. Mas vou te dizer uma coisa: pior que ser abandonada é o silêncio, que vem depois. Um silêncio que invade a alma. Um silêncio que diz: ninguém se importa, você está sozinha. Antes, eu acordava com a voz da minha filha na casa, com um rádio tocando, com cheiros de café. Agora acordava com o nada, com um frio que parecia vir de dentro para fora. A casa de Dona Célia era simples, e ela passava o dia fora trabalhando. Quando fechava a porta, eu ficava lá dentro, só com o som do vento, com os estalos das paredes velhas, com o relógio marcando cada segundo da minha nova realidade. O tempo passa devagar quando você está sozinha. Cada minuto parece uma eternidade. Eu tentava ler algo, mas as palavras embaralhavam. Eu olhava para minhas mãos e me perguntava: como foi que cheguei a esse ponto? Como alguém que dedicou a vida à família, aos outros, agora é um peso? Será que Deus ainda me vê? E era nessa hora que o choro vinha. Não aquele choro que alivia, mas um choro sufocado. Um choro que sai sem som, só com lágrimas descendo no rosto. Porque não tem mais para quem gritar. Você se cala, mas o silêncio dentro de você grita. Grita tão alto que você sente como se fosse enlouquecer. Uma madrugada dessas eu me levantei do colchão e me ajoelhei no chão frio. Não sabia como orar. Só dizia: Jesus, Jesus, Jesus. Era só isso. Mas naquele balbuciar repetido, eu estava entregando a minha dor. Meu espírito clamava, mesmo quando as palavras faltavam. Foi então que lembrei de um versículo que eu tinha ouvido numa pregação muito tempo atrás, e que o Espírito Santo trouxe à minha memória naquela madrugada. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 34:18. Aquilo entrou no meu coração como um consolo. Eu não estava falando com as paredes. Eu não estava sozinha no silêncio. O Senhor estava perto. Ele via meu coração quebrado. Ele via minhas lágrimas escondidas. Passei dias assim, sozinha, sem notícias da minha filha, sem saber o que seria do amanhã. A comida era pouca. Às vezes, Dona Célia me trazia um pão, um café, um sorriso. Mas mesmo com a bondade dela, a solidão pesava mais que a fome. Nessas horas, o diabo tenta encher a cabeça da gente. Ele sussurra: acaba com tudo. Ninguém vai sentir sua falta. E eu vou te confessar. Eu cheguei a pensar nisso. Cheguei a achar que minha vida não fazia mais sentido. Mas quando esses pensamentos vinham, eu corria para a palavra. A Bíblia que um dia eu ganhara num culto de rua e que tinha comigo, amassada e velha, virou meu tesouro. Eu abria e lia em voz alta para mim mesma. Um dia parei em Isaías 43:1-2. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Ah! Aquilo foi como um abraço de Deus. Era como se ele dissesse: minha filha, eu sei que você perdeu tudo, mas eu estou aqui, e você é minha. E foi aí que comecei a perceber uma coisa. Às vezes, Deus permite que a gente perca tudo para mostrar que Ele é tudo. Porque enquanto você ainda acha que tem um apoio humano,
você não olha para cima. Mas quando tudo some, o único olhar que resta é para o alto. O silêncio continuava ali, claro. Mas agora ele não me apavorava tanto, porque eu sabia que, naquele silêncio, Deus também falava. Às vezes com uma paz inexplicável que enchia o quartinho. Outras vezes, com uma lágrima que escorria e vinha acompanhada de um sentimento de que eu era amada, mesmo ali, mesmo naquela situação. Eu aprendi a falar com Jesus naquele silêncio. Conversava com ele como uma amiga, conversa com o melhor. Amigo, contava minhas dores, minhas lembranças, minhas saudades. E ele me ouvia. Sei que me ouvia. Porque mesmo sem uma voz audível, eu sentia sua presença. Um dia, folheando a Bíblia, encontrei outra promessa que tomei como minha. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Todos os dias. Até os mais solitários. Até os mais escuros. E ali, naquele quartinho simples, sozinha, com um travesseiro velho e uma Bíblia gasta, foi ali que começou minha maior amizade. Jesus começou a preencher os espaços que minha filha e o mundo tinham deixado vazios. Porque, no fundo, o silêncio não era um fim. Era um convite. Um convite de Deus para eu ouvi-lo mais claramente. E assim eu fui descobrindo que mesmo quando tudo some, Jesus nunca some. Ele permanece. Ele sustenta. Ele é fiel. Teve um dia em que eu realmente pensei que não aguentaria mais. Já fazia quase um mês que eu estava ali, no quartinho da Dona Célia. Ela era boa comigo, mas tinha a vida dela, as dores dela, os problemas dela. E eu me sentia um fardo. Não, falava muito, mas eu percebia que ela começava a se incomodar com a minha presença. A sensação de ser um incômodo é uma das piores que existem. Você se sente descartável, invisível. Não é só tristeza, é uma dor existencial. Você começa a achar que a sua vida não vale nada, que, se você sumisse, ninguém notaria. E foi exatamente isso que eu comecei a pensar. Naquele dia, não me levantei do colchão. A dor no corpo era pequena diante da dor na alma. Olhei para o teto e disse baixinho: Senhor, se o Senhor me ama mesmo, me leva. Eu não quero mais viver assim. Não foi um grito, não foi uma ameaça. Foi um suspiro, um pedido silencioso, como quem estende a mão debaixo da água, afundando, esperando que alguém segure. Eu estava cansada, fraca, e por dentro, morrendo aos poucos. Foi nesse dia que aconteceu algo que nunca vou esquecer. Era por volta das 10 da manhã. A luz do sol entrava em tiras pela fresta da janela. Eu peguei a Bíblia com mãos trêmulas e falei: Senhor, se o Senhor ainda me escuta, fala comigo, me mostra algo, qualquer coisa, só para eu saber que não tô sozinha. Abri a Bíblia no acaso, e meus olhos foram direto para uma passagem em Jeremias. Meus olhos caíram em Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Aquilo me desarmou. Meu peito explodiu em choro. Eu lia e relia aquele versículo como se fosse a primeira vez. Com amor eterno eu te amei. Era como se o próprio Deus estivesse ali, sentado naquele chão comigo, segurando minha mão. Deus não me amava com pena. Ele me amava com um amor eterno. Não era um amor passageiro de ocasião. Era eterno. Desde antes da minha filha nascer. Desde antes de eu nascer. E mais, ele me estava atraindo. Mesmo na dor. Mesmo na solidão. Eu não estava sozinha por acaso. Eu estava sendo atraída para perto dele, para ouvir a sua voz, para sentir o seu cuidado. Naquele momento, percebi que minha história ainda não tinha acabado. Aquela palavra. Foi como uma brisa no deserto, como um gole de água no meio do nada. E entendi que o fim que eu achava que era, na verdade, era um recomeço. A Bíblia é viva. A gente ouve isso a vida toda, mas só entende quando ela nos alcança assim, quando estamos no fundo do poço e mesmo lá, ela nos encontra. Lembrei também de outro versículo que minha mãe costumava dizer quando as coisas estavam difíceis. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Correrão, e não se cansarão. Caminharão, e não se fatigarão. Isaías 40:31. Naquele dia, eu não renovei todas as forças.
mas recebi o suficiente para me levantar. Fiz um café, mesmo que fraco. Arrumei o colchão, lavei o rosto e olhei no espelho pela primeira vez em dias. Estava abatida, sim, mas havia um brilho diferente nos olhos, um fio de esperança, um resto de fé que reacendia. Pensei, se Deus falou comigo hoje, então Ele ainda tem algo para mim. Então eu ainda sou amada, ainda sou escolhida. E comecei a declarar isso para mim mesma. Toda manhã, ao acordar, eu dizia: eu sou filha do Rei, eu sou amada com amor eterno, eu não fui esquecida, eu sou viva. Deus me vê. E cada dia fui me reerguendo um pouquinho, um passinho por vez. Comecei a ajudar Dona Célia nas tarefas. Lavava a louça, dobrava a roupa, e ela começou a me olhar diferente. Um dia ela me disse: sabe, Dona Lúcia, tem algo diferente na senhora. Eu sinto paz perto da senhora. Aquilo me tocou profundamente. Porque mesmo no meio da dor, Deus estava me usando. Mesmo sem nada, Ele me fazia instrumento de consolo. Foi aí que entendi outra coisa poderosa. Quando você está mais fraca, é quando Deus pode se mostrar mais forte. Porque aí não tem ego, não tem orgulho, não tem vaidade. Só tem dependência. E é nesse lugar que Ele age com mais profundidade. Aprendi a me calar e ouvir. Aprendi a esperar. Aprendi que há momentos em que o socorro de Deus vem de formas simples. Um versículo, um pão, um gesto. E tudo isso carrega a presença dele. Não, era o fim. Era Deus me chamando de volta para a vida. E foi assim, com aquela palavra em Jeremias, que eu decidi viver de novo. Não pela minha força, mas pela força dele. Porque quando a gente pensa em desistir, o céu responde com amor. Depois daquela manhã em que Deus me alcançou com aquela palavra em Jeremias, minha vida não ficou de um dia para o outro perfeita. Não é conto de fadas, mas algo profundo mudou dentro de mim. Foi como se uma chave tivesse virado. O quarto da Dona Célia continuava simples. Eu continuava sem casa. Minha filha não deu nenhum sinal. Mas agora, havia uma presença diferente ali comigo. E foi assim que comecei a experimentar algo que nunca imaginei que pudesse acontecer. Jesus começou a me visitar todas as manhãs. Não, eu não via anjos nem ouvia vozes audíveis, mas vou tentar explicar. Era como se logo ao acordar, antes mesmo de abrir os olhos, eu sentisse um calor no peito, uma paz no ar. Como se alguém estivesse ali, esperando por mim acordar, para me fazer companhia. Era Jesus, o meu amigo, meu salvador, meu companheiro. Eu acordava cedo, por volta das 5:30. O sol ainda nem tinha saído direito, e nesse horário eu começava a falar com ele. Era uma conversa simples, não era oração bonita, dessas que a gente ouve em púlpitos. Era papo, de amiga com o melhor amigo. Senhor, obrigada por mais um dia. Eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei que o Senhor está comigo. Fica comigo hoje. Fala comigo. Ensina-me a te ouvir. Eu te amo. E, irmãos, posso dizer uma coisa? Ele respondia, não com palavras no ar, mas com uma paz tão grande que tomava o meu ser. Uma paz que eu nunca tinha sentido antes, nem nos melhores tempos da vida. A cada manhã eu sentia que ele me abraçava, que me levantava, que renovava minhas forças. Era como diz Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu vivi isso. Eu sentia isso. Comecei a criar um ritual. Depois da conversa inicial, com Jesus, eu fazia um café. Bem simples, só água, pó e um pouco de açúcar. E sentava no canto da janela com a Bíblia no colo. Ali, naquele cantinho, era como se o céu se abrisse para mim. Eu lia um trecho pequeno, meditava e depois ficava em silêncio. E nesse silêncio, a presença dele ficava ainda mais forte. Não era solidão mais, era companhia, era amor. Um dia, li João 15:15, onde Jesus diz: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Ali, chorei de novo. Eu tinha sido descartada pela própria filha, pela sociedade, pelo mundo. Mas o Rei dos Reis me chamava de amiga. Era real, não era só letra. Eu vivia aquilo. Cada manhã era um encontro novo com meu amigo Jesus.
E sabe o que aconteceu? A esperança começou a nascer de novo no meu coração. Comecei a sonhar de novo. Não com riquezas, não com casa bonita, mas com a vida, com a presença dele, com dias cheios da sua graça. A dor da rejeição não sumiu totalmente, mas foi sendo tratada, porque cada vez que Jesus me visitava pela manhã, era como um bálsamo sobre as feridas. Era como diz em Salmo 147:3, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. E ele foi atando minhas feridas, uma a uma. Passei a esperar, ansiosa por essas manhãs. Eu dizia: Senhor, amanhã cedo te espero de novo. Não me deixa não, fica comigo. E ele sempre vinha. Nunca falhou. Teve um dia que a dona Célia me viu pela manhã e comentou: Dona Lúcia, a senhora tá diferente. Parece mais leve. Eu sorri e disse: É Jesus, minha filha. Ele vem me visitar todo dia. Ela sorriu de volta. Tanto surpresa. A verdade é que Jesus não vinha só para mim. Ele quer visitar todo aquele que o busca com sinceridade. E ali eu aprendi que às vezes Deus permite que a gente seja levado para o deserto para que possamos ouvi-lo melhor, como diz Oséias 2:14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Era isso que ele estava fazendo comigo. No meu deserto particular, Jesus falava ao meu coração. E quanto mais ele falava, mais eu me apaixonava por ele, mais eu queria conhecê-lo. Comecei a anotar as promessas que ele me mostrava nas Escrituras. Fiz um pequeno caderno com versículos que me davam força. E todas as manhãs eu lia um, e sentia que era Jesus falando comigo novamente. Queridos, posso dizer com toda certeza, Jesus é um amigo que nunca falha, nunca se atrasa, nunca abandona. Ele é mais presente que o ar que respiramos. E foi assim, nesses encontros matinais, que comecei a entender que não importa o que o mundo diz sobre mim. Importa o que Jesus diz, e ele diz: Você é minha. Eu te amo com amor eterno. Eu estou contigo, sempre. Não foi de um dia para o outro. Foram várias manhãs, vários silêncios profundos e lágrimas caladas. Mas em algum momento, não sei exatamente quando, comecei a ouvir, bem dentro de mim, uma voz suave e firme. E essa voz me chamava de algo que ninguém mais me chamava: minha filha amada. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. Mas aquilo se repetia. Em momentos inesperados, durante uma leitura da Bíblia, durante uma caminhada curta no quintal, ou até quando eu estava dobrando uma roupa simples, era como se Jesus, com toda a paciência do mundo, estivesse reconstruindo minha identidade, palavra por palavra. Porque, sabe, o abandono que eu vivi aos 60 anos não foi só físico. Ele foi emocional, espiritual, simbólico. Quando minha filha me largou, parecia que ela levou embora o meu valor, o meu nome, o meu lugar no mundo. Eu comecei a me ver como peso, como resto, como alguém fora de época. Como se minha existência fosse incômoda. Mas Jesus, ele me enxergava. Diferente. Um dia eu estava lendo Isaías 43, e o versículo 1 me atingiu como uma flecha de luz. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és minha. Ali, eu entendi que Jesus não apenas me visitava. Ele me reivindicava. Ele me chamava de minha. Não importava quem me rejeitara. Não importava se minha filha me vira como lixo. Para Jesus, eu era propriedade dele. Filha amada. Escolhida, desejada. Foi nesse dia que comecei a repetir para mim mesma, olhando no espelho, com lágrimas nos olhos: Eu sou filha, eu sou amada, eu sou dele. Essas palavras pareciam simples, mas vinham como cura, porque há uma diferença imensa entre ser tolerada e ser amada. E Jesus não me tolerava, ele me abraçava. Não era um abrigo provisório, era uma adoção eterna. Romanos 8,15 me saltou aos olhos numa das leituras seguintes. Recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Eu chorei como criança, porque ali estava o que meu coração tanto precisava: um pai e mais do que isso, um pai que me escolheu, mesmo quando todos me descartaram.
Comecei a perceber como essa nova identidade transformava a forma como eu me via. Antes, eu caminhava de cabeça baixa, com vergonha de incomodar. Agora, mesmo ainda frágil, havia dignidade no meu passo. Não era orgulho. Era filiação. Era saber que eu tinha valor, que eu era preciosa aos olhos dele. Lembrei da história da mulher encurvada, em Lucas 13. Ela estava há 18 anos presa, àquela enfermidade. Ninguém dava valor a ela. Mas Jesus viu. Ele chamou, ele tocou e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Naquele momento, aquela mulher deixou de ser apenas mais uma no meio da multidão. Jesus a chamou com voz pública. Ele devolveu a ela não só a saúde, mas a dignidade. Foi isso que ele começou a fazer comigo. Jesus me chamava de filha amada. Não por piedade, mas por verdade. Quando você passa a se ver como filha, algo muda. A oração muda. A maneira de enfrentar os dias muda. Você deixa de orar como quem implora esmola. Você ora como quem entra na casa do Pai, sabendo que tem lugar à mesa. Hebreus 4,16 diz: Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Confiança. Palavra linda. Eu, que não confiava mais nem em mim, agora confiava no amor dele por mim. E sabe o que é mais bonito? Quando comecei a me ver como filha, comecei também a ver os outros com mais compaixão. Perdoar minha filha? Ainda não era fácil, mas agora eu conseguia orar por ela, dizer o nome dela diante de Deus sem desejar vingança. Comecei a entender que talvez ela também estivesse ferida, perdida, sem identidade, e eu orava. Pai, assim como o Senhor me encontrou, encontre ela também. Chama ela de filha. Faz ela sentir esse amor que eu senti. Porque quando a gente descobre o amor do Pai, a gente deseja que o mundo inteiro conheça também. Às vezes, eu imaginava Jesus me olhando e dizendo o mesmo que disse quando foi batizado. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. E eu pensava, será que o Senhor se compraz em mim? Mesmo velha? Mesmo rejeitada? Mesmo assim tão quebrada? E no fundo do coração sentia a resposta. Sim, você é minha filha amada. Em você tenho prazer, porque eu não vejo como o mundo vê. Eu vejo o coração. Isso me sustentou. Isso me deu asas. Não havia mais solidão que me definisse, nem idade que me limitasse. Eu era filha. Amada, escolhida, restaurada. E foi aí que começou um novo tempo. Um tempo em que até meu rosto começou a mudar. Depois de viver tanto tempo no silêncio da rejeição, depois de carregar um peso tão grande no coração, algo começou a mudar. Não só dentro de mim, mas também no olhar das pessoas ao meu redor. No começo, eu mesma não percebia direito. Eu só sentia essa paz que Jesus me dava todas as manhãs. Essa certeza interna de que eu era filha amada dele. Mas as pessoas começaram a notar. A dona Célia, minha vizinha que me ajudava com aquele café simples, uma manhã me olhou nos olhos e disse: Lúcia, a senhora está diferente. Tem uma luz no seu olhar que eu nunca vi antes. Eu sorri timidamente, sem saber muito o que responder. Não sabia se aquilo era vaidade ou realmente um reflexo do que acontecia dentro de mim. Mas com o passar dos dias, mais pessoas começaram a perceber. Na igreja onde comecei a frequentar, pessoas que antes mal me cumprimentavam agora me abraçavam. Alguns amigos antigos, que eu achava que tinham me esquecido, vieram me procurar para conversar, ouvir, pedir conselhos. E até minha filha, que me tinha jogado fora como lixo, começou a se aproximar de longe, cheia de dúvidas e mágoas. Não vou mentir para você. Nem tudo foi fácil. Nem tudo foi recomeço suave. A ferida da rejeição ainda doía, e em certos momentos parecia que eu iria desabar. Mas Jesus, que me visitava todas as manhãs, segurava minha mão invisível e me lembrava da minha verdadeira identidade. Foi aí que eu entendi que o que mudou não foi só o que as pessoas viam em mim, mas o que eu passei a ser. Eu não era mais aquela mulher quebrada, invisível, que a vida tinha esmagado. Eu era uma mulher restaurada, uma filha do Altíssimo que tinha encontrado seu lugar no mundo, e isso transparecia. Era como se uma chama tivesse sido acesa dentro do meu peito,
uma chama de esperança e amor que ninguém podia apagar. Um versículo que me acompanhou nessa fase foi 2 Coríntios 3,18. Nós todos, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor e somos transformados à sua imagem, com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é Espírito. Eu sentia essa transformação. Era lenta, mas profunda. Eu comecei a me cuidar mais, a sorrir mais, a ter vontade de viver, de ajudar os outros, de compartilhar o que Jesus tinha feito por mim. E as pessoas respondiam. Na vizinhança começaram a me chamar para reuniões, para pequenos encontros. Queriam ouvir minha história, meus conselhos, minha fé. E eu falava de Jesus, claro, porque ele era o centro de tudo. Ele havia mudado minha vida e eu precisava contar. Muitos ficavam tocados, emocionados. Diziam que minha força vinha de algum lugar especial. Eu sorria e dizia: não é minha força, é a força de Jesus na minha vida. Ele é quem me sustenta. E essa força não era apenas para mim. Era para todos que sentiam o peso do mundo, o abandono, a solidão. Algumas pessoas começaram a me pedir oração. Mulheres mais jovens, homens com problemas, crianças com medo. E eu orava, com a mesma fé que um dia me salvou. Jesus, que me chamou de filha, me deu também um ministério, um propósito: ajudar quem estava perdido. Minha casa, antes vazia e fria, começou a ser lugar de acolhimento. Não tinha luxo nem conforto, mas tinha amor e oração. E Deus usava aquilo tudo para mostrar que não importa o lugar onde você está, mas com quem você está. E sabe o que é mais impressionante? Que minha filha, mesmo com toda a dor que causou, começou a se aproximar. Não do jeito que eu queria, mas começou. E eu sabia que esse era só o começo do que Deus poderia fazer. Porque Deus é especialista em recomeços. Ele não vê nosso passado. Ele vê nosso coração. E quando você se entrega a Ele, as pessoas começam a ver algo diferente em você. Não pelo que você é, mas pelo que Ele fez em você. Depois de tantos anos vivendo o abandono, depois de tanto tempo me sentindo invisível, uma noite eu recebi uma ligação que mudou tudo. Era minha filha. A voz dela estava trêmula, cheia de vergonha, medo e arrependimento. Ela falou devagar, quase sussurrando, tentando encontrar palavras que talvez não existissem para o que sentia. Mãe, eu errei. Eu não devia ter te tratado assim. Por favor, me perdoa. Meu coração disparou. Aquelas palavras foram como uma faca afiada, mas ao mesmo tempo, uma brisa de esperança. Eu tinha esperado por esse momento? Talvez. Ou talvez nem tivesse coragem para isso. Porque o perdão não é só para quem pede. É, antes de tudo, para quem oferece. E eu estava diante da maior decisão da minha vida: perdoar ou guardar mágoa. Jesus sempre me ensinou que o perdão liberta, mas perdoar a quem nos machucou tanto é uma luta diária. Lembro que naquele momento, antes de responder, fechei os olhos e orei baixinho, pedindo direção. Na Bíblia, em Mateus 18, 21, 22, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar o irmão, e Jesus responde: 70 vezes 7. Era como se ele me dissesse que o perdão não tem limites, que não é uma questão de conta, mas de coração. E eu sabia que, para mim, era hora de deixar o passado para trás. Eu disse para minha filha que o perdão não era fácil, que eu ainda tinha feridas profundas, mas que estava disposta a tentar. Ela chorou do outro lado da linha. Foi a primeira vez em anos que eu ouvi aquela voz quebrada, humana, arrependida. Nos dias seguintes, começamos a nos encontrar. Não foi um reencontro, imediato e perfeito. Foi feito de pequenas conversas, olhares desconfiados, passos cautelosos. Mas havia algo novo, uma ponte sendo construída entre nós. Lembrei-me de Efésios 4,32. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essa passagem foi o meu escudo e minha espada. Eu sabia que perdoar era um presente que eu me dava, um jeito de libertar minha alma do peso da mágoa. Claro que no começo eu ainda sentia medo de ser machucada de novo,
medo de que aquela história ruim se repetisse. Mas Jesus me segurava firme, me dando coragem para caminhar mesmo quando o caminho parecia escuro. E a cada dia, percebia que o amor de Deus não só restaurava meu coração, mas também começava a restaurar minha família. Hoje, olhando para trás, sei que aquele momento foi uma virada decisiva na minha vida. Não porque tudo ficou perfeito, a estrada ainda é longa, mas porque eu escolhi o amor. Escolhi perdoar. Escolhi seguir Jesus mesmo quando era difícil. O perdão foi minha libertação. E minha filha, apesar dos erros, voltou a ser minha filha. Não só no nome, mas no coração. Eu não vou mentir para vocês. Perdoar minha filha não foi fácil. Quando ela me jogou fora, aos 60 anos, eu senti uma dor que parecia rasgar minha alma em 1000 pedaços. Foi como se naquele momento, todas as feridas da minha vida se abrissem juntas. O abandono foi tão cruel, tão inesperado, que eu carrego até hoje o eco daquele silêncio e daquele desprezo. Por muito tempo, carreguei dentro do peito um peso enorme, um amargor que me fazia querer fechar as portas do coração para todo mundo, inclusive para Deus. Eu achava que perdoar significava esquecer, e esquecer parecia impossível. Parecia que se eu esquecesse, estaria dizendo que tudo aquilo que vivi não teve valor, que minha dor não contou. Mas o Senhor, com toda a sua infinita paciência, foi me ensinando, aos poucos, o verdadeiro sentido do perdão. Lembro-me da passagem em Mateus 18, 21, 22, quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar seu irmão, e Jesus respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu lia esse versículo e pensava: como isso é possível? Como perdoar repetidamente alguém que me machucou tão profundamente? Mas o Senhor começou a abrir meus olhos para algo que eu não havia percebido antes. O perdão não é só para libertar quem ofendeu, é principalmente para libertar quem perdoa. Foi um processo lento, muitas vezes doloroso, mas libertador. Em Filipenses 3,13, Paulo diz: Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu entendi que o perdão não me pedia apagar minha história, mas avançar. Seguir em frente, mesmo que as cicatrizes permanecessem. Nos dias mais difíceis, eu me sentava sozinha, fechava os olhos e entregava tudo nas mãos do Senhor. Dizia: Jesus, eu não consigo perdoar com meu próprio coração, mas entrego a Ti essa carga. Me ajuda a liberar esse perdão, não para ela, mas para mim. E ele sempre respondia com paz. Num momento de oração, lembro que uma palavra veio ao meu coração, forte e clara, como se ele falasse comigo. Perdoa para ser livre, perdoa para se curar. Eu já paguei o preço por você. Isso me tocou profundamente. Jesus me mostrou o exemplo máximo de perdão na cruz. Ele perdoou aqueles que o humilharam, que o desprezaram, que o abandonaram. E ele me chamou para fazer o mesmo. Foi nesse tempo que comecei a repetir para mim mesma, como uma oração, um mantra: eu escolho perdoar, eu escolho amar, eu escolho ser livre. Não foi um perdão automático. Foram dias, semanas, meses. Às vezes eu me via caindo de novo na tristeza, no rancor, no desespero, mas sempre voltava àquele lugar de entrega e confiança. E pouco a pouco, a amargura foi dando lugar à paz. Eu descobri que perdoar não apaga a dor, mas tira o poder da dor sobre nós. Perdoar não significa que eu tenho que esquecer o que aconteceu, mas significa que eu não permito que o passado me escravize. Hoje, olho para minha filha e oro por ela, com amor genuíno no coração. Sei que o perdão que eu entreguei a Jesus é o mesmo que pode curar o coração dela. E isso me faz lembrar das palavras de Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O perdão que Jesus me ensinou é uma chave que abriu as portas da minha prisão emocional. E essa liberdade que Ele me deu é um presente que desejo que todos possam experimentar. Porque quando perdoamos, libertamos não só o outro, mas a nós mesmos. E essa liberdade... essa liberdade é a verdadeira vitória, tu, Joté. Quando olho para trás, para tudo que vivi, só consigo sentir uma profunda gratidão.
Por mais que a vida tenha sido dura comigo, por mais que eu tenha sido rejeitada, jogada fora e esquecida, eu sou uma mulher renascida pelo amor de Jesus. Eu não sou mais aquela senhora cansada, sem esperança, que caminhava sozinha pela rua, com o coração pesado. Sou uma filha amada, adotada por Deus, que encontrou sentido e propósito mesmo depois dos 60 anos. Esse renascimento não foi mágico, nem rápido. Foi lento, passo a passo, oração a oração, encontro a encontro com o Pai. Jesus foi me mostrando que a velhice não é um fim, mas um tempo de colher o que a vida e a fé plantaram. Minha casa pode não ser perfeita. Meu corpo pode estar marcado pelo tempo, mas meu espírito está jovem, vibrante e cheio de vida. Como diz Salmos 92:14. Ainda na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Hoje eu canto, eu oro, eu conto minha história para quem quiser ouvir. Porque minha vida não é só sobre dor e abandono. É sobre amor, redenção e esperança. Eu tenho amigos na igreja, irmãos em Cristo que caminham comigo. Tenho uma família espiritual que me acolhe com carinho. E acima de tudo, eu tenho a certeza de que não estou sozinha. Jesus é meu melhor amigo, meu Pai, meu refúgio. Ele é a luz que ilumina meus dias, a força que me sustenta quando o mundo tenta me derrubar. E a melhor parte: essa história não termina aqui. Eu creio que Deus ainda tem planos para mim. Planos de paz, de alegria e de testemunho. Eu me tornei um exemplo vivo do poder do amor de Deus para transformar vidas, mesmo quando tudo parece perdido. Se minha história puder alcançar alguém que esteja sofrendo, sentindo-se rejeitado ou esquecido, então tudo isso já terá valido a pena. Hoje, eu digo com confiança e emoção: Jesus me adotou, me amou, me transformou. Ele me deu uma nova vida, uma nova identidade. E essa vida é um presente que eu quero compartilhar com o mundo. Se você está ouvindo essa história agora e se sente sozinho, rejeitado ou sem esperança, saiba que Deus te chama pelo nome. Você também pode ser adotado, amado e restaurado. Não importa a sua idade, seu passado ou suas feridas. Jesus está esperando por você, pronto para te abraçar como filha ou filho amado. E essa é a verdade que mudou minha vida para sempre. Minha vida hoje é um milagre de amor e renascimento, e eu oro para que a sua também possa ser. E se de alguma forma minha história, meu depoimento, te tocou, se você se identificou, saiba que só existe um que jamais vai te abandonar. Ele se chama Jesus Cristo. Só Ele tem a resposta para toda dúvida que você talvez carregue a vida inteira no peito. Só Ele tem a cura que você tanto busca. E o mais importante de tudo só: Ele é capaz de te levar para o céu. Eu desejo hoje que você busque a Cristo mais do que tudo. Não espere. Busque agora. Esse é meu desejo a todas. Vocês beijam no coração de vocês e que Deus, mediante a Cristo Jesus, te traga paz para o seu dia. E não se esqueça de seguir o canal para mais relatos de superação em Cristo como o meu. Se puder, passe esse meu depoimento adiante. Quero que todos conheçam a minha história e também me diga o seu nome, pelo que você está passando e de onde você é nos comentários. Quero orar por você.